Foi durante o primeiro filme dos Vingadores, em uma floresta, que vimos a Santa Trindade da Marvel: Homem de Ferro, Thor e Capitão América. 3 homens trouxeram para os Vingadores forças únicas. Tony trouxe a sua genialidade tecnológica, Thor trouxe a sua força divina, e Steve fundamentou o grupo com a sua moralidade implacável. E sobre essa base sólida como uma rocha, a Marvel construiu a maior franquia que o mundo já viu. Uma década depois, com o estalo de Tony, a Marvel entregou aos fãs tudo o que eles queriam. Um final incrível para uma história incrível, onde os heróis enfrentaram a derrota de todas as formas, mostrando que às vezes o preço da vitória é o sacrifício final. E foi assim que terminou a fase 3 da Marvel, com 3 dos nossos 6 personagens encerrando seus ciclos com finais comoventes e satisfatórios, completando as suas jornadas. E então começou a fase 4, apropriadamente descrita por seus criadores como sendo uma fase sobre culpa e consequências. De muitas maneiras, a fase 4 é uma correção das 3 fases anteriores, em que os heróis masculinos lideraram o MCU, com algumas mulheres deixando as suas marcas, uma representatividade que para muitos não foi suficiente. E com muitos pesos pesados aposentados permanentemente da franquia, era hora de trazer os mais novos talentos pra frente. Então isso deveria ter sido um momento emocionante para Marvel e seus fãs. Mas infelizmente, foi o que poderia ser melhor descrito como uma série repetida de vários bilhões de dólares em produções flopadas. Com exceção de Homem-Aranha Longe de Casa, nenhum dos filmes e séries de TV resultou em um grande sucesso de bilheteria ou audiência nos serviços de streaming. Mesmo o tão esperado Thor, Amor e Trovão teve uma das piores classificações no Rotten Tomatoes para filmes do MCU e uma das maiores quedas de bilheteria no segundo fim de semana após o seu lançamento. Mas então, o que é que está acontecendo? Bem, os criadores desses filmes e séries parecem acreditar que a culpa é do público, porque somos todos racistas, sexistas ou preconceituosos. Por isso não gostamos do fato de que mulheres, ou mulheres de cor, ou homens de cor, ou então pessoas da comunidade LGBT estão assumindo o manto dos heróis. E não que eu esteja dizendo que esse argumento é completamente falso, afinal, se a gente estiver olhando para o mundo inteiro, que é o mercado desses filmes, sempre vamos encontrar pessoas que não gostam de algo por causa do seu preconceito. Mas essa definitivamente não é a única resposta para essa pergunta. Só que é uma resposta bem conveniente. Disso eu não tenho dúvida, já que é quase impossível de refutar, uma vez que ela é utilizada para impedir qualquer discussão sobre quais lições os criadores e escritores dessas obras poderiam aprender com os seus fracassos. Então, nesse vídeo, nós vamos mergulhar profundamente na fase 4 da Marvel, passando pelos problemas da verdadeira agenda da Marvel e do seu impacto. Mas antes disso, preciso aproveitar o assunto para perguntar: vocês viram os visuais vazados do Scar? Tinha até uma versão emo do personagem, mano. Finalmente, eu ia poder me sentir representado dentro do MCU. Mas o que foi que a Disney decidiu fazer no fim das contas? Pois é, um Scar com calvão de cria. Sim, um personagem que nas HQs é praticamente o Conan verde todo cabeludo, na série ficou calvo. Não por um acaso o visual dele foi super criticado pelos fãs. E nada disso teria acontecido se esse Scar da Disney utilizasse os produtos da Manual. Sim, com a Manual a gente poderia ter o Scar cabeludo brabo das HQs, já que essa é uma empresa dedicada a ajudar os homens a resolver os seus problemas com queda de cabelo e calvície. Fala pra mim, qual Scar você gostaria de ser? O cabeludão casca grossa das HQs ou essa versão calva e sojada do MCU? Pois é, isso é pra você ver que uma cabeleira de respeito faz toda a diferença. E assim, eu sei que esse papo todo de Hulk tá muito verde, mas é bom lembrar que estamos no Novembro Azul, que é um mês dedicado a alertar os homens sobre a importância de cuidar da própria saúde. E sim, cuidar da sua queda de cabelo é muito importante, já que é algo que pode afetar diretamente a sua autoestima e saúde mental. Então, se você por um acaso reparou que o teu travesseiro tem ficado mais cabeludo que você, ou se você já está em um processo mais avançado de calvície, a Manual pode te ajudar a preservar as suas madeixas e nem vai precisar de raios gama para isso. Inclusive, eu não sei se você reparou, mas no time principal dos Vingadores todo mundo é cabeludo. É literalmente mais fácil você entrar para a equipe sem superpoderes que nem o Gavião Arqueiro do que sem cabelo. Em média, 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos. Esse número sobe para 50% aos 50 anos e para 80% aos 70 anos. Ou seja, cedo ou tarde essa acaba sendo uma realidade para a maior parte dos homens. Mas felizmente a Manual tá aí para ajudar a diminuir esses números. Com um selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui, os produtos chegam na sua casa com frete grátis, em uma embalagem super discreta, e você terá acompanhamento médico
médico sempre que precisar sem nem sair de casa. Os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, sem contar que são personalizados, então você vai receber o melhor acompanhamento para o seu caso em específico. E lembrando que não precisa ser super calvo para começar um tratamento. Eles também são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. Só que esses tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme as prescrições médicas enviadas. E como essa parceria é feita para te ajudar, eu tenho um cupom que garante 40% de desconto na sua primeira compra no site da Manual. Basta acessar o link que está ali embaixo na descrição e no comentário fixado e utilizar o código TRAGECôMICO40 na hora da sua compra. E além disso, utilizando esse cupom durante o Novembro Azul, em sua primeira compra você ganha de presente também uma necessaire exclusiva da Manual. Mas fica esperto porque esse cupom é por tempo limitado, então não perde tempo, clica logo no link e aproveita essa oportunidade. Dito isso, o meu primeiro problema com a fase 4 do MCU é a isca e a troca. No começo havia muita empolgação para a fase 4 com a promessa de uma emocionante série do Loki que exploraria várias versões dele de forma muito tentadora, pelo menos foi isso que o trailer prometeu. Mas quando a série foi ao ar, ela não era nada além de um truque, muito condizente com Loki, o deus da trapaça, já que Loki não era realmente a estrela de Loki. Isso não é sobre você. Quer dizer, ele tá lá e tem muito tempo de tela, mas ele não tá realmente se sentindo como ele mesmo, já que esse é um momento de culpa e consequência. Na verdade, a série do Loki é sobre a Sylvie, a versão feminina do Loki, que é muito superior ao nosso querido delinquente desonesto. E Loki, felizmente, tá na série para oferecer apoio emocional para Sylvie. Você fez isso sozinha. Você foi muito melhor que eles. Você é incrível. Ela é quem toma as decisões difíceis que arriscam toda a estabilidade da linha do tempo sagrada do MCU. Mas a estratégia da isca e da troca não parou por aí, já que Doutor Estranho 2 não é realmente sobre o Doutor Estranho. Ele na verdade está aqui para capacitar a nossa nova heroína, América Chaves, e lembrá-la de como ela já é maravilhosa. Eu vim dizer para confiar em si mesma. Confie no seu poder. A few moments later. E é claro, o Doutor Estranho também passa muito tempo sendo colocado para baixo e sendo emocionalmente chutado nas bolas por sempre ferrar com tudo quando o assunto era Christine Palmer, o que aconteceu repetidamente em literalmente todos os universos. E a isca e a troca também acontece na série do Gavião Arqueiro, que não é sobre Gavião Arqueiro, lógico, porque você achou que seria. É claro que a série é sobre Kate Bishop, mas não se preocupe. O Gavião Arqueiro é o seu fiel ajudante, enquanto cabe a Kate dar um jeito nos bandidos e levar o enredo pra frente, além de dizer repetidamente pro cliente que ele precisa aprender a vender melhor a sua marca. E olha só, eu não tenho nenhum problema com heroínas sendo adicionadas à lista. Inclusive, se você ficar até o final do vídeo, vai ter um belo plot twist. Mas ficar pegando personagens já estabelecidos, alguns por uma década inteira de filmes, e depois tentar convencer os fãs de que você pode ter ainda mais daqueles que seguiram em frente com as suas jornadas, apenas para descobrir que eles estão só sendo substituídos por personagens femininas, é sinceramente uma estratégia muito desonesta, além de ser muito desrespeitosa com a base mais leal de fãs. E o que eu posso dizer do Thor, que também serviu para impulsionar a poderosa Thor, que se certificou de dar um sermão no Carniceiro dos Deuses sobre atitudes sexistas, porque ele a chamou de Lady Thor ao invés de chamá-la de Poderosa Thor ou de Doutora Jane Foster. Claro que é só uma piada, sempre é. Eu vou voltar para Thor Amor e Trovão mais adiante, porque o que fizeram com Thor foi um dos piores tratamentos que se poderia dar a um herói. Mas antes disso, vamos falar sobre o problema número 2. Tudo é tão fácil. A parte mais interessante dos filmes de herói é que nós podemos acompanhar esses personagens enfrentando grandes problemas, geralmente encarnados em vilões através de uma intensa quantidade de conflitos. Esses heróis encontram força e coragem para superar os obstáculos, e isso obviamente também se aplica aos super-heróis, pois eles apresentam o drama do bem triunfando sobre o mal em uma escala épica. Mas tanto quanto precisamos de bons heróis, também precisamos de bons vilões e de uma boa história que testa os nossos heróis até os seus limites. Infelizmente, a fase 4 da Marvel não concorda com essa forma de contar uma história, já que todos os novos heróis já saem das suas caixinhas prontos. Não há muito crescimento que eles precisem experimentar para enfim atingir todo o seu potencial, além de talvez uma pequena falta de crença em si mesmo. Kate Bishop, apesar de ser apenas uma jovem garota,
é imediatamente capaz de enfrentar a máfia, e ela também é facilmente capaz de enfrentar uma assassina treinada como uma viúva negra. Parece que aquelas aulas de karatê que ela fez realmente valeram a pena. E por falar em viúva negra, Natasha leva todos os tipos de soco, sofre quedas, bate por tudo e sai caminhando, como se fosse uma super soldado. E derrotar o grande vilão Drakov e o seu Quarto Vermelho foi simplesmente questão de dar uma cabeçada em uma mesa e deixar que Molina trabalhasse por alguns minutos. Cersei é facilmente capaz de impedir um celestial, que é praticamente um deus, de nascer e rasgar o planeta Terra ao meio, mesmo que até aquele momento os poderes dela não tenham sido totalmente desvendados. Até pouco tempo ela estava criando um pouco de água e algo como uma árvore, mas tudo bem. Não precisa fazer sentido, contanto que seja legal, né? E embora a gente possa continuar falando de todas essas facilitações, eu acho que já deu pra entender esse ponto. Então, quando essas séries e filmes nos mostram essas personagens femininas tendo momentos incrivelmente heróicos, de alguma forma, tudo aquilo parece bem pouco satisfatório. Por uma única razão: todos nós odiamos as mulheres. Não, na verdade, é porque tudo isso não parece merecido, já que nós não vimos a jornada tradicional de um herói, sendo testado, derrubado e forçado a se reconciliar com as suas próprias fraquezas para voltar mais forte do que nunca. Então que tal pegar o exemplo do Homem de Ferro? Quando encontramos Tony pela primeira vez no MCU, é óbvio que ele é altamente competente e o maior inventor da sua geração. Mas ele também possui falhas claríssimas, como a sua cegueira para o impacto das suas criações no resto do mundo, ou a sua cegueira para a verdadeira natureza dos seus parceiros de negócio. E mais importante do que isso, a sua cegueira para suas próprias insuficiências. E por causa disso, nós o vemos atravessar o inferno, sendo derrotado e precisando se reconstruir para aí sim se tornar um incrível super-herói. Essa história seria igualmente cativante se Tony fosse perfeito desde o começo e tudo que faltasse para ele fosse uma pequena quantidade de confiança em si mesmo, o que seria facilmente resolvido por um discurso motivacional da Pepper. Bom, eu acho que isso teria feito com que a experiência de assistir o filme fosse muito pior. Mas vamos melhorar isso aqui e utilizar um bom exemplo de personagem feminina sendo heróica. No caso, Rita Vertovsky, do filme No Limite do Amanhã. Na introdução desse filme, nós já recebemos muitas referências sobre a Rita, ou como ela ficou conhecida após ajudar a vencer uma batalha decisiva contra invasores alienígenas, o Anjo de Verdun. Enquanto isso, o personagem de Tom Cruise é apresentado como incompetente fora das suas atribuições, e na verdade até mesmo como um grande covarde, enquanto Rita é o símbolo do guerreiro supremo. E o filme constrói perfeitamente o sentimento de medo e pânico do personagem do Tom Cruise, que apesar de estar completamente despreparado para a batalha, é jogado numa zona de guerra. E nesse pesadelo caótico, é emocionante ver a entrada de Rita, equipada com seu traje com a sua arma, e notar o olhar de admiração de Tom Cruise para ela, refletindo muito bem o olhar do próprio público. A execução da cena é perfeita. Após estabelecê-la como incrivelmente poderosa, competente e corajosa, o Anjo de Verdun não é páreo para essa invasão alienígena. O inimigo é muito mais poderoso do que imaginávamos. Bom, se você assistiu o filme, então você sabe que esse não é o fim da linha para Rita, já que Tom Cruise acidentalmente consegue um poder alienígena que faz ele voltar no tempo toda vez que morre. Então o que faz da Rita uma heroína convincente é que apesar de toda a sua habilidade, ela não é invulnerável. Ela não é suficiente. E ao perceber a real força do inimigo, ela treina Tom Cruise para trabalhar lado a lado com ela, para assim alcançar o seu objetivo. E é desse jeito que você cria uma verdadeira história de heróis. E também é exatamente por isso que ver a Layla salvando o Cavaleiro da Lua não é empolgante. Assim como ver a Sylvie fazendo qualquer coisa que ela queira é simplesmente chato. E assim como ver a Elena falando constantemente sobre o quão perigosa ela é, não convence. Você me matar de novo? Ai, Kate Bishop, você é tão engraçada. Isso é hilário. Tudo isso parece sem merecimento, porque até conhecermos as fraquezas de uma pessoa, os seus desafios, todo o trabalho que ela teve até alcançar a excelência, nós não nos importamos realmente se eles vão ou não vencer no final. E é por isso que quase tudo que nós vemos na fase 4 soa sem mérito, o que nos leva para o meu terceiro problema com essa fase: o pensamento preto e branco. O meu maior problema com as histórias da fase 4 do MCU é a previsibilidade extrema dos seus enredos. Eu posso descrever todos eles em poucas linhas. Homens não são bons, a menos que sejam uma minoria. Mulheres são boas, e mesmo quando mulheres são más, elas ainda são boas. Vamos dar uma olhada nisso? Em Viúva Negra, nós temos o treinador,
que se revelou uma mulher. Uau, mais uma troca de gênero, que surpresa, hein? Natasha tem que lutar contra ela e todas as outras viúvas negras. Mas relaxa, nenhuma delas é o verdadeiro inimigo, já que estão todas sob controle mental do verdadeiro vilão, um homem branco. Em Eternos descobrimos sobre a traição de Ajax, já que ela sabia o tempo todo sobre a motivação dos Celestiais, que enviaram os Eternos pra cá para supervisionar a destruição da Terra quando um novo Celestial fosse nascer. Mas espera, Ajax pretendia impedir isso e foi traída pelo verdadeiro vilão, Icarus, um homem branco. Em Gavião Arqueiro, Kate e Barton estão sendo caçados pela Echo. Mas calma, ela na verdade está sendo manipulada pelo verdadeiro vilão, o Rei do Crime, que adivinha só, é um homem branco. E mesmo quando descobrimos que a mãe da Kate cometeu um assassinato e conspirou com a máfia, é o pai da Kate o verdadeiro culpado. Não é lindo? Eu sei que já deu pra entender o ponto, mas eu ainda tenho outro exemplo pra você da série Falcão e Soldado Invernal, onde a vilã Karli é claramente uma terrorista que mata repetidamente pessoas inocentes. Ainda tinha gente lá. É a única língua que essas pessoas entendem. Mas o Falcão se recusa a reconhecer isso, mesmo quando ela mata Lemar. E afinal, por que ela ficou tão chocada com isso? Como se ela não tivesse socado pra matar, ou como se ela já não tivesse explodido um monte de civis antes. O grande ponto aqui é que a série foi muito objetiva em não tratar Karli como uma vilã, porque afinal de contas ela defende... Não podemos deixar os babacas que voltaram ao poder depois do blip vencerem. O CRG se importa mais com as pessoas que voltaram do que com as que nunca sumiram. Nós vimos como as coisas poderiam ser. Quero saber se estão comprometidos. Porque depois de amanhã não vai ter volta. Karli e sua gangue de pessoas etnicamente diversas estão irritados porque lhes foram concedidos bens e recursos por uma organização chamada GRC, depois que Thanos apagou a existência de metade das vidas do universo com seu estalo. Mas agora essas pessoas estão de volta, então essa organização precisou pegar esses recursos de volta também. E o que é mais triste aqui é que essa foi uma grande oportunidade perdida para explorar uma situação realmente complicada de resolver. O que o governo deveria fazer depois que essa propriedade foi dada para essas pessoas? Sendo que agora os donos originais voltaram do estalo com pessoas vivendo nas suas casas. Isso certamente poderia ser explorado de uma forma muito interessante, mais ou menos como foi o grande debate de Guerra Civil, onde Capitão América e Homem de Ferro se enfrentaram na questão da segurança versus liberdade. E o motivo pelo qual esse debate foi tão envolvente é porque, em primeiro lugar, é um debate que realmente temos na nossa sociedade o tempo todo, como quando os governos infringem os nossos direitos à privacidade, em contraponto ao nosso desejo de estarmos mais seguros. E em segundo lugar, essa é uma pergunta sem uma resposta fácil, e é por isso que o desacordo entre os personagens acabou abrangendo vários filmes e culminando na ruptura dos Vingadores, nos levando até o estalar de dedos do Thanos. Infelizmente, na série do Falcão, os escritores decidiram aplicar uma abordagem muito preta e branca para a história. Karli é simbolizada, com muita força devo dizer, como uma heroína trágica, e o verdadeiro vilão, no fim das contas, você adivinhou, acabou sendo mais um homem branco, que dessa vez foi submetido a uma longa palestra muito inútil do nosso grande protagonista. Você não entende. Sou um homem negro usando as estrelas e listras. O que eu não entendo? E obviamente receberemos uma palestra adicional sobre a importância de sociedades sem fronteiras no futuro com o projeto da fase 5 da Marvel, Capitão América, a Nova Ordem Mundial. Um mundo, um povo. Um povo. Um povo. Então esse é um bom momento para passar para a segunda parte desse vídeo. Qual é o objetivo da fase 4 da Marvel? Eu já mencionei anteriormente sobre como essa fase 4 é uma correção excessiva dos filmes anteriores, onde os homens tinham muita glória. Mas enquanto as fases anteriores contavam com boas histórias, personagens fortes, tanto homens quanto mulheres, vilões interessantes e intrigantes enigmas morais, a fase 4 da Marvel parece mais como uma palestra, principalmente porque ela não é conduzida pela história ou pelos personagens, mas sim por uma agenda. Os escritores e roteiristas se parecem mais com ativistas e os personagens agora foram transformados em veículos para que eles possam disseminar a sua agenda. Eu controlo o tempo todo. Quando assobiam pra mim na rua, quando um homem incompetente explica minha própria área de expertise pra mim, eu controlo. Então, eu sou uma especialista em controlar minha raiva porque eu faço isso infinitamente mais do que você. Ou você morre como um herói,
ou você vive o suficiente para se tornar um fantoche da lacração. É por isso que tudo isso acaba soando muito como uma palestrinha de superioridade moral. Agora há uma ênfase excessiva na representatividade, onde em vez disso ser uma força para essa fase, acabou se tornando uma muleta e um escudo para se proteger de qualquer tipo de crítica. A representatividade na fase 4 é utilizada como uma ameaça, como se as minorias fossem obrigadas a gostar de algo simplesmente baseados no fato de que a sua cultura, religião, etnia ou sexualidade está sendo representada. It's like, I just really hope, you know, our community specifically, the Muslim community, the brown community, really like stands up and supports this show, because it's very easy to, you know, say negative things and be and just be very nitpicky about things, and it's like we've worked really hard to try to be really smart and specific and educated and well researched, and you know, just to bring that nuance and detail to the show. And I feel like this is for us, this is for this community, and you know, I just want people to know that like we do it for the love of our community and the desire to celebrate it. And so I just hope that everyone embraces it and embraces us and celebrates the show, because it's really for you guys. E a representatividade está sendo usada pelos criadores e atores como uma grande oportunidade para se dar um tapinha nas costas e se parabenizar pelo quão incrivelmente visionários e sábios eles são. We're a global family, you know, we look like the world. For so long we've seen superheroes that have looked like a small percentage of the world. This superhero team looks like the world, and I also, you know, in the last year and a half, we've sort of learned that we are on the same earth and we all share the same problems, like these boundaries and stuff. They're not as important. These borders are not as important. Mundo, povo. 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 E é assim que percebemos que essa agenda está aqui na fase 4 e que pode melhor ser descrita em 3 pontos principais. Primeiro, mulheres são incríveis. Segundo, homens, a menos que sejam uma minoria, são estúpidos, fracos e inúteis, se eles não estiverem famintos por poder maligno e sendo manipuladores. E terceiro, por que as pessoas não podem simplesmente se amar e parar de lutar? Por que precisamos ter guerras ou fronteiras? As pessoas não percebem que somos um único mundo, um único povo? Globalismo? Nova ordem mundial? Vocês têm que fazer melhor, senador. E assim nós chegamos na terceira parte desse vídeo. Vamos falar sobre o impacto da fase 4 da Marvel. Esse último ponto sobre a importância de amarmos uns aos outros foi fortemente defendido em Eternos e Thor, Amor e Trovão. Qualquer tentativa de entender a lógica de Amor e Trovão é perda de tempo, principalmente porque não é um filme projetado para contar uma boa história. Ele é projetado para vender uma mensagem supostamente profunda, ao mesmo tempo em que retira toda a masculinidade do protagonista e transforma ele em um idiota que tá ali para contar o maior número de piadas humanamente possíveis em 2 horas. No final do filme, Thor e Jane de alguma forma convencem Gorr a escolher o amor em vez da destruição dos deuses. Não é morte ou vingança que você quer. E essa é uma lição tão estranha para se ensinar para um homem que perdeu a sua filha e precisou lidar com a apatia absoluta dos deuses em relação ao seu sofrimento. Thor e o resto dos deuses são apresentados como grandes idiotas que se preocupam apenas com eles mesmos e com seus próprios prazeres e egos, em vez de sofrer junto com a humanidade. Quer dizer, o Thor até se importa um pouco, mas acaba sendo bem pouco convincente, já que ele é particularmente obcecado pelo seu velho martelo e está constantemente tagarelando sobre um monte de nada. Será que esses dois realmente são o mesmo personagem? E essa mensagem de amor é ainda pior em Eternos, onde um dos heróis é devastado pela disposição dos humanos em utilizar armas uns contra os outros, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos mais um tratamento totalmente preto e branco de uma guerra extremamente complexa. Isso é o equivalente a dizer que os Vingadores poderiam ter derrotado Thanos e o seu exército distribuindo abraços. E talvez, ao invés da Guerra Infinita, essa moça deveria ter feito um vídeo pro Thanos para resolver os atritos. I'm so sorry that I was not your mother. If I was your mother, you would have been so loved, held in the arms of joyous light. Never would the story's plight, the world unfurled before our eyes, a pure demise. O problema com esse tipo de arte que reduz o pensamento a algo totalmente preto e branco e que transforma tudo em palestras baseadas em uma agenda ideológica é que o resultado disso muitas vezes acaba sendo uma queda drástica na audiência, já que a obra cai em um dos dois campos ultrapolarizados. Ou você concorda com essa agenda,
ou não concorda. E essa é uma resposta razoável, uma vez que as histórias da fase 4 são basicamente propaganda ideológica, anexando o status de vítima ou de opressor aos personagens com base na cor das suas peles, nos seus gêneros ou das suas identidades sexuais. E essa é a assinatura da fase 4 da Marvel para promover políticas identitárias e movimentos de autoestima com a intenção de reforçar uma única ideia singular de que, se você pode se identificar como vítima por causa da sua raça, do seu sexo ou da sua sexualidade, pode ter certeza de que qualquer coisa que dê errado na sua vida pode ser totalmente atribuída aos homens brancos. E essa é a razão pela qual as pessoas estão se esforçando para se conectar com essas histórias. Existem algumas pessoas no mundo que gostam de escutar que são incríveis e perfeitas, mas na maioria das vezes, isso não é o que as pessoas querem ouvir. E certamente, esse não é o papel que essas histórias desempenham. Ou melhor dizendo, boas histórias são feitas para te desafiar e te fazer pensar para além do que você sabe. E o mais importante, elas te inspiram para ser uma pessoa melhor. E não para dizer que você é incrível se for uma minoria. E certamente essas histórias não deveriam ser feitas para dizer que você é desprezível se for um homem branco. Mas o pior impacto da fase 4 da Marvel é a forma geral como os homens estão sendo representados. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. É realmente isso que nós queremos? Isso é o que todos nós queremos das nossas histórias? Mulheres representadas como seres tão perfeitos que não podemos nos conectar com elas, e homens representados de forma tão inútil, de modo que também não podem se conectar com ninguém? Eu dei a minha vida por uma causa. Eu achei que estivesse sendo valente. Você não tá com fone. O quê? Que tipo de mensagens estamos enviando aos homens mais jovens através de histórias como essas? Será que mulheres fortes realmente não querem ver homens competentes nos filmes, ao invés de idiotas e manipuladores que podem sempre ser dominados? Essa é a fase da igualdade, mais do que as anteriores, em que homens e mulheres podiam ser fortes e se destacar? Por que não podemos ter histórias em que homens e mulheres ficam ombro a ombro em relacionamentos verdadeiros e realizando juntos tarefas que seriam inatingíveis? Por que as mulheres se tornaram tão convencidas de que os homens precisam estar ajoelhados diante delas, se encolhendo e pedindo desculpas pela própria existência? Por que elas sentem que eles devem estar nas suas presenças apenas para adorá-las e para ver como elas são praticamente deusas perfeitas? A sociedade está tão convencida de que as mulheres são tão absolutamente narcisistas que não podem ser criticadas, ou que não se pode dizer a elas que elas precisam trabalhar realmente duro antes de receber os reconhecimentos como uma especialista proficiente em tudo? Será que as mulheres são tão narcisistas ao ponto de não suportar a ideia de enfrentar um homem que é remotamente confiante e capacitado? Você sabe por que Homem-Aranha Longe de Casa se saiu tão bem, apesar de ter sido um lançamento no meio da pandemia? É porque ele tinha uma boa história e nenhuma agenda. Essa é uma história com grandes riscos, com decisões difíceis, sacrifícios dolorosos, mas acima de tudo, é uma história que permite que homens bons façam o que precisam fazer. Eles pegam os seus pontos fortes e as suas capacidades e usam isso para ajudar as pessoas. Homens são sim capazes de fazer coisas terríveis, mas também são capazes de fazer coisas incríveis, e grandes histórias deveriam incentivá-los e inspirá-los a buscar um bem maior. É isso que um herói faz. É legal que histórias de super-heróis não sejam limitadas a personagens masculinos, mas esses filmes precisam parar de dizer aos homens que não existe nenhuma diferença entre competência e misoginia, que compartilhar a sua opinião é mansplaining, que querer proteger as mulheres que eles amam é opressão, possessão, condescendência, e que para que os homens possam trabalhar com uma mulher de forma igualitária, por assim dizer, eles precisam ser estúpidos, incapazes e totalmente emasculados. Isso não é empoderamento. Isso é tóxico. E lembram que eu disse lá atrás que teríamos um plot twist? Pois então, esse roteiro foi escrito por uma mulher. O vídeo que você acabou de assistir é uma adaptação para o português de um canal gringo que está linkado no card, e o vídeo original tá aí aparecendo na tela para você. Eu acho que essa é uma mensagem que precisa alcançar mais pessoas e por isso eu fiz questão de trazer ela para o nosso idioma. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você é novo por aqui, recomendo que assista outros vídeos, você pode achar interessante. E é claro, não se esqueça de deixar um like, um comentário e a sua inscrição. Valeu pela audiência e até o próximo vídeo.